Nosso tema hoje é mediunidade e obsessão. Embora aparentemente estamos repetindo temas, mas pouco a pouco alguns mecanismos estão sendo alterados na compreensão de vocês para os trabalhos que estão sendo realizados, principalmente no domingo aqui no GAS, que é um trabalho muito focado nos distúrbios da mente, e outros trabalhos que vocês realizam ou em desdobramento ou nas salas de trabalhos mediúnicos. Primeira pergunta: todo obsidiado é médium? Ô perguntinha capciosa, né? Sim. Eu diria que sim. Quem respondeu sim? Tá bom, e por que todo obsidiado é médium? Se todo ser humano, eminentemente, ele é um médium, só não é trabalho, ele não trabalhou, mas ele é um médium, então... Se todos nós somos médiums, consequentemente, todo obsidiado é médium. Isso é bem claro. Mas é só para despertar um pouco a curiosidade e entender, sim, que todo obsidiado é um médium. Mas o que diferencia isso? Esses aspectos aqui, ó. Se todos nós somos médiums, inclusive os desencarnados, há muitos que acreditam e acham que, por estar desencarnado, não existem médiums. E sabemos que tudo continua da mesma forma como aqui. Um pouco mais amplo, mais apurado, mas há médiums também no plano desencarnado. E se nós podemos ser intermediários do bem, naquilo que vem do mais alto, quanto mais nós nos elevamos, o que é elevar para nós? O que é ser elevar para nós alcançarmos planos mais altos? Moral. E depois, compreensão da mediunidade. Qual é a mediunidade que eu realmente tenho? Estudar essa mediunidade e ampliar o nível de consciência. Quanto mais amplo é o meu nível de consciência, naquela mediunidade que eu carrego, que eu já compreendo bem, maior é a possibilidade de eu alcançar planos mais elevados. Por outro lado, nós temos a parte de baixo. Podemos ser intermediários do mal em zonas inferiores. O que significa isso? Mediunidade não conhecida, não controlada, desequilibrada, como costumamos falar, e, portanto, estamos em desequilíbrio. Nós entendemos sempre que intermediários do mal são aqueles que não estão concernentes às leis de Deus. O quesito bem e mal, o que diferencia um do outro para nós é estar de acordo com as leis divinas ou não. Não é algo pessoal que eu acho ou que eu conheço. Nós sempre temos como referência as leis divinas. Seja a lei do progresso, a lei da destruição, a lei moral. São essas leis. Compreendendo esse aspecto, o obsidiado é um médium de energias perturbadas. É um doente que representa uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. A maioria daqueles que nós socorremos nas reuniões mediúnicas, nos passes como obsidiados, são médiums, sim, com energias perturbadas. E precisamos saber trabalhar com esses médiuns que desconhecem a própria capacidade. E essa energia desequilibrada se manifesta de diversas formas. Portanto, seu atendimento exige prudência, atenção e carinho. O que é prudência no socorro a esses obsidiados médiuns que procuram a casa espírita? O que é ser prudente? A prudência está, primeiro, como recebê-los. Segundo, como falar com eles, orientá-los, esclarecê-los, mostrar a eles o potencial mediúnico que carregam e que se recusam a ver, e muitos chegam à casa espírita pedindo para tirar a mediunidade. Ele que quer tirar a mediunidade são aqueles que estão ao entorno dele que não desejam que ele a desenvolva. E nesse aspecto, o obsidiado e o obsessor são duas almas
extremamente ligadas nas suas perturbações e desequilíbrios. Quando nós olhamos para um encarnado, em que nós o classificamos dentro daquilo que conhecemos como obsidiado, nós temos que estender o nosso olhar e perceber o outro que está com ele. Nós temos uma visão muito estreita, só olhamos para o encarnado. Quando ampliamos o nosso estado consciencial e olhamos para o desencarnado que está junto, nós vamos começar a compreender as complexidades das ligações, que exige prudência, comedimento, pois é muito difícil para nós, mesmo não somente à primeira vista, mas após vários encontros, identificar quem é a verdadeira vítima nessa relação. A vítima é o encarnado ou o desencarnado? Raramente nos perguntamos isso quando o encarnado nos procura. Quem é a vítima? O encarnado ou o desencarnado? E no gás nós já estamos tendo essa comprovação que há encarnados que vêm nos procurar, e quando esse encarnado recebe o passe, assiste a aula, participa do processo da oração e ele se retira, os espíritos que ficam são vítimas. São vítimas do encarnado. E é necessário compreender que esse processo, aparentemente, para o encarnado ele é inconsciente, mas em si, como espírito, ele sabe que é o obsessor. Ele sabe que é o obsessor. E ao saber que é o obsessor, quando nós colocamos para receber o passe, instintivamente ele bloqueia as energias do passe. Ele não as recebe, não as acolhe. Sim. Isso aconteceu com ele. Com quem? Domingo, No domingo, aconteceu. Nitidamente. Se nós olhássemos para ele sem esse conhecimento, por isso que essa aula vem reforçar esse aspecto, ao olhar para ele, aqueles que não têm esse conhecimento, observam um ser humano, um encarnado, aparentemente receptivo, sentado de cabeça baixa, com as mãos simulando estar recebendo energias, mas elas estão fechadas, fechando os centros de forças das palmas das mãos para que não haja troca de energia, e uma aura totalmente impermeável às vibrações do ambiente. Mas nesse caso, o passista não teria que falar para ele abrir a mão? Pode falar. Mas não é o trabalho do passista. Pode falar, mas não é o trabalho do passista. Eu sei que é mental, gente, mas assim, o físico sempre precede o mental. Você sempre faz alguma coisa. O ato de fechar a mão é orgânico. Sim. É um comando da mente. Mas o que está bloqueando o centro de forças é o perispírito. Não, concordo, mas eu falo assim, numa ação do médium, de falar assim, abre a mão, entendeu? Você não dá uma quebrada nessa... Nesse caso que nós estamos nos referindo, não funciona. Não, mas eu estou falando sim. E de uma forma mais ampla, talvez possa dar resultado. Lógico que cada caso é um caso. Se for por desconhecimento do encarnado e ele não tem orientações e passa a receber e ele se torna receptivo, pode sim funcionar, sim. Pode funcionar. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, muitas vezes, né, você fala assim, o obsessor, algumas vezes, pode ser o desencarnado. Pode ser. A priori, a gente pensa assim, o obsessor quem que é? É o desencarnado que chega, porque ele tem livre trânsito, um maior trânsito, vamos dizer assim, ele chega naquele encarnado. Se o obsessor é o encarnado, como que ele faz para chegar? Como que ele faz para atrair um espírito para ser obsidiado por ele? Como ele faz para atrair, João? Assim, no que você conhece, como você esclareceria esse aspecto? A pergunta é interessante, é importante. Não, claro. Porque assim, ele teria que fazer um simulacro, entendeu? De ser bonzinho, de fazer uma oração para que as outras pessoas cheguem perto dele para capturar. Essa é a aparência que ele normalmente passa. Entendeu? Essa parte está certa. Eu entendo como que ele chega em espíritos que têm, teoricamente, uma liberdade maior, entendeu? Se eu tenho uma energia, né? Vamos falar em energia aqui. Eu
Quando eu estou em baixa energia, o meu espírito, a gente tem essa noção, né? Quando eu estou mal, o espírito chega perto de mim. Se eu me elevo, se eu oro, tal, eu elevo, e eles não chegam perto. Que eles dormem. Então, a pergunta é, ele tem consciência? Então. Como espírito, sim. Como encarnado, ele apaga. Ele apaga. Ele bloqueia a percepção do espírito em si. Então, enquanto ele está em desdobramento, ele atrai o Sim. desencarnado. Ele vai em busca do desencarnado. É o desencarnado. A hora do desdobramento. Na hora do desdobramento. Quando ele retorna para o corpo físico, ele mantém os vínculos do desdobramento preso à massa corpórea. E o espírito fica preso a ele completamente. O desdobramento ocorre inclusive quando em vigília do encarnado. Se o encarnado ele tem uma mentalização sempre para baixos padrões, ele está fortalecendo os vínculos com aqueles desencarnados que querem se libertar dele e não conseguem. E o desencarnado não consegue. Não consegue se libertar. Porque o laço anímico é mais forte do que o laço da espiritualidade em si. Pode usar como parâmetro também uma mãe que perdeu o filho. O filho desencarnou e a mãe estava obsidiando porque não tem conhecimento da mãe. A relação é essa. A relação é essa também. É a mesma relação. Mas aí no caso desse tipo de obsessão mãe-filho é uma coisa mais de apego, não é de maldade. Não, sim. Mas nós estamos tratando um caso de maldade. Mas a mãe é ignorante, não sabe que está obsediando o filho. Aí é o caso que o outro está no domínio da mediunidade tem um fato que André Luiz fala da mãe obsediando o filho. Então, os laços do encarnado são muito intensos, são muito fortes e realmente é necessário muita perseverança e força de vontade do encarnado para quebrar esses vínculos, para se libertarem ambos. Até o próprio crimes passionais, né? Mesmo depois de o Caio lá, ela matar o Caio, ainda continua obsidiando, né? Pelo ódio, pela raiva, pelos ciúmes ainda. Então, no socorro aos obsidiados, ao longo do tempo nós vamos observando que a maioria que comparecem para o tratamento fazem para receber socorro somente evitando o quadro de agravamento do estado obsessivo. Eles procuram e nós agimos, atuamos, e a nossa ação somente evita que se agrave o quadro, não livra o processo obsessivo, não desvincula. Por quê? Raros são aqueles que têm possibilidade de melhoras mais ou menos rápidas. É muito raro, de cada 100 que nos procuram, 1 ou 2 têm essa possibilidade de melhora com o tratamento que é dado a eles. Dado a essa questão, além de ser representante de outros enfermos, ele é um repositório de problemas espirituais próprios. E ele não consegue trabalhar esses problemas espirituais próprios porque envolve o quesito moral, envolve o quesito de trabalhar no bem, envolve o quesito de socorrer ao próximo. E ele está focado nas próprias reminiscências do passado e não consegue se libertar. Exemplo disso é aquele que reclama o tempo todo que precisa do socorro da prece. Orem por mim. Quando vocês oram por mim, eu melhoro. Sim, mas é temporário. É temporário. Quando paramos de orar por ele, como o padrão vibratório dele não mudou, as energias retornam, se fazem mais fortes e todo o processo recomeça. Esse processo recomeçando, ele não tem vontade própria, ele não tem disciplina, ele não tem autoeducação, ele não aplica as orientações que são dadas a ele pelos trabalhadores da casa espírita. Ele acredita que apenas a presença, a oração e a energia magnética vão libertá-lo desses espíritos. E nós sabemos que apenas ele vai prolongar a condição dolorosa dele até o desencarne. E além do desencarne. Quando nos deparamos com assistidos nossos que
vão para o desencarne, ou por suicídio, por drogas, seja quais são os mecanismos do suicídio, nós sempre nos questionamos se o trabalho que nós fizemos foi adequado, se ele foi devidamente atendido com todos os recursos que nós seríamos capazes. Tenho certeza que sim. Foram feitos de forma amorosa e realmente procurando atingir esse objetivo, mas pela falta de vontade dele mesmo, isso não dá resultado, isso não alcança. Então, todo médium desequilibrado que passa por processos obsessivos, ele corre o sério risco do desequilíbrio não apenas dele, mas do grupo em si, tendendo a levá-los ao mesmo desequilíbrio. E isso, muitas vezes, está sendo trabalhado por espíritos com projeções mentais para pouco a pouco ir convencendo cada trabalhador de que aquele trabalho que está sendo realizado daquela forma não é adequado para o socorro dos obsidiados naquela questão. Alguma pergunta? Vocês estão pensando que vocês já vivenciaram isso. E podem olhar que sim. Precisamos mudar o trabalho. Precisamos estudar mais para depois começar a prática. Precisamos suspender a prática, voltar ao estudo para depois exercer o trabalho. São médiuns que estão passando mensagens de espíritos, mas que desconhecem a mediunidade, não estão preparados e trazem informações que desestruturam o grupo. Daí essa consciência de que se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio dele, nós temos que esperar o seu despertar, pois não podemos abrir mão da adesão dele na cura que ele procura. Se ele não aderir à proposta da cura, não podemos fazer nada. Nós temos que esperar. E esperar muitas vezes é angustiante para nós. Porque nós sabemos os desdobramentos daquela não atitude de aceitação. Nós sabemos o desdobramento. Sabemos as consequências. A pergunta é: o obsidiado tem a exata compreensão do que está vivenciando? Ele compreende o que ele está vivenciando? Essas são perguntas que podem se fazer para ele. Ele quer se libertar e libertar alguém ou outros? Ele quer isso? Nós não fazemos essas perguntas. Você quer realmente se libertar? Você quer encontrar um novo caminho? Você tem noção exata do que você está passando? O obsidiado quer abrir sua mente e, acima de tudo, se livrar dos dogmas e colaborar com a própria cura, porque muitas vezes, quais são os dogmas? As religiões que eles vivenciam. São evangélicos, são ateus, não acreditam nos espíritos. São dogmas que nós carregamos. São escolhas que nós fazemos. Estamos dispostos a abrir mão de todas essas nossas mentalizações que nós acreditamos para procurar a cura através da orientação de algo que eu desconheço? Se a resposta for não. Mas como eles podem conseguir responder se normalmente eles só têm essa consciência desdobrada em espírito? Essa é a questão. O problema é, nós perguntamos, a pessoa chega, passa por todo o processo, vai para o passe e vai embora, não é assim? Não há uma interação direta com eles. E, portanto, a chance de esclarecimento, ela é nula. Exemplo, no nosso grupo de vibração tem um jovem viciado em cocaína, heroína, maconha. É aquele que nós não conseguimos entrar na casa dele. Em particular, eu mandei uma mensagem para ele e disse: olha, você precisa fazer isso. Orientei. Assertivo, né? Hã? Ser receptivo. E assertivo. Eu falei: tem que largar a cocaína, tem que largar os traficantes, você tem que parar com isso, não há como te socorrer.
Não, doutor, ele me chama doutor Antônio. Não, doutor Antônio, eu não faço mais essas coisas. Não é isso que os médios estão me dizendo. Os médios estão dizendo que não conseguem entrar na sua casa, que você está cercado de espíritos malignos, perversos, que querem fazer muito. Não, pelo amor de Deus, não, o que eu faço? Como é que eu faço para orar? Como é que eu faço para rezar? Ore por mim, doutor Antônio. De quem foi o pedido? Dele. Dele mesmo? Nós temos um grupo sério de vibração com quase 60 pessoas e não consegue entrar na casa do sujeito em desdobramento. Quem é o obsessor? Quem é o obsessor? É ele. É ele. É ele. Ele é o obsessor. Encarnado, paralítico. Paralítico. Droga, meu Deus, E líder de traficantes no bairro. Não, ele caiu de uma laje para ver se aprendia, ficou tetraplégico, paraplégico e não aprendeu. Fugindo da polícia. Não, ele estava fumando maconha em cima da laje e caiu. É ele. Quando nós vamos socorrer nas vibrações, quem é que nós socorremos? Os espíritos que estão lá. Aqueles que estão presos a ele. Presos por ele. É esses que nós retiramos. E ele mesmo continua do mesmo jeito. Socorre os que estão lá, vem outro. Sim. Tem tudo que eles querem lá. Entenderam? 90% dos casos de obsessão que nos procuram são problemas dolorosos, intrincados, complicados pela cegueira do obsidiado, que padece essa relação da própria enfermidade. Se o obsidiado tem a cegueira, 98% de todos eles caem nos casos que são insolúveis, que evoluem para mesmo após o desencarne continuarem sob o jugo da obsessão. Mesmo após. Não seguindo as nossas orientações é uma presa fácil e inconsciente de inimigos poderosos nas zonas inferiores. Nós temos adversários seríssimos nas zonas inferiores. Não é, dona Lília? É sim, seu Antônio. Doutor Antônio. É, doutor. Hoje eu me deparei com um deles. Um inimigo ferrenho das zonas inferiores, meu adversário. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. Por isso, as obsessões são acompanhadas de dores intensas e de moléstias do corpo. Qual a maior queixa daqueles que nos procuram? Das lesões orgânicas. A quem nós estávamos vibrando há pouco tempo? Alguém que tinha herpes zoster. Também não conseguiu. Conseguimos socorrer? O que os médicos registraram? Energias densas em forma de espinhos no seu próprio perispírito, perfurando e causando mal no corpo físico. E o que é interessante? O eventual afastamento do obsessor nem sempre significa a extinção da dívida. Em qualquer parte do universo, nós recebemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Afastar o obsessor não significa que a dívida foi extinta. Precisa muito mais do que isso. O obsessor simplesmente abriu mão daquele processo de obsessão. Resolveu seguir o caminho dele. Mas como fica o obsidiado? Os obsessores se transformam em amigos, desejosos de reparar o mal praticado, restaurando a harmonia naqueles que estavam sob a sua influência. Muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, o espírito, depois que ele é convencido e aceita se recuperar, se regenerar, ele diz assim: então eu posso ir lá e desfazer daquilo que eu fiz naquele que eu estava perseguindo? Ele fala isso. Sim, pode. É melhor que ele faça do que nós tenhamos que fazer, porque ele sabe todos os mecanismos que utilizou. Mas nem sempre as vítimas se restabelecem o equilíbrio do corpo e assim permanecem até o desencarne.
mesmo com o afastamento. As lesões que foram causadas permanecem. Você já chegou no corpo físico, né? Já chegou no corpo físico, já se instalaram e não há tempo para que isso seja revertido. Não há tempo. Mas também já é parte do aprendizado do encarnado, Sim. saber lidar com essa doença, Sim. com essas dores Sim. e ficar ali. Mas o encarnado, ele sempre espera que a partir do momento que ele declara-se que ele não tem mais nada o envolvendo ou perturbando, ele sempre espera que o processo da cura das lesões que ele carrega se manifeste e não manifesta. Aí ele entra novamente no processo de negação, por desconhecimento e por ignorância de todo o mecanismo da espiritualidade em si. Quando nós tomamos consciência da possibilidade mediúnica que cada um de nós temos ao nosso alcance, aqui está a grande chave para a mediunidade se expandir e se tornar uma mediunidade para o bem. Fazer silêncio interior, estudar a faculdade mediúnica, meditar sobre ela, entrar em sintonia com o guia espiritual, que a gente não faz. Você faz, mas a maioria se esquece do guia espiritual, a fim de que ele conduza com segurança, iluminando e fortalecendo a nossa consciência. Porque quando nós estamos em dúvida sobre o nosso potencial mediúnico, chama um amigo espiritual. E ele vai nos orientar como expandir e fortalecer essa consciência. Como nós conseguimos nos tornarmos seguros na mediunidade que nós estamos conhecendo. E, consequentemente, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me equilibro, menos oportunidades eu dou a espíritos para ocuparem esse meu potencial mediúnico me desequilibrando. Entendi. Compreendeu? Mas tem gente então que não tem esse poder lá em cima? Tem médium, tem desencarnados que vivenciam como nós. E outros são médiuns realmente de esferas cada vez maiores ou menores. Há tanto médiuns desencarnados no plano inferior quanto no plano superior. Há médiuns nos dois níveis. Mas também essa influência, por exemplo, um desencarnado recebe a influência de um desencarnado mais superior, encaminhando ele para o bem, como se fosse um anjo protetor também. Se ele for receptivo, sim. E o contrário também. Também. Né? O contrário disso é a outra médium que nós conhecemos, que tem uma mediunidade estuante e mais desequilibrada, que é a Suzy. Vocês não conhecem, só conhecem a Suzy por nome. Nós a conhecemos pessoalmente. A Suzy tem uma mediunidade tão estuante, tão forte, mas totalmente desequilibrada, e portanto ela é um instrumento das zonas inferiores, que o efeito físico em relação ao que ela, no campo mediúnico dela, de ela passar pelas ruas e as lâmpadas acenderem e apagando, uma atrás da outra. Você usa essa daí? Hã? Você já tinha dado exemplo da lâmpada? Já tinha dado. E outra capacidade mediúnica da Suzy é a psicometria. A psicometria, ela toca e relata como se estivesse vendo de uma clareza absurda. Só que ela utiliza num campo vibracional baixo, para ganhar sempre alguma coisa da matéria. Então, escolhas. É o exemplo de um médium obsediado, cada vez mais. Vamos trabalhar com médios, com esse tema, na parte prática? Então, vamos lá. O que vocês querem aprender?